Olá pessoal, que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês neste momento sobre o tema Por que Cristo morreu? É bem verdade que nós ouvimos falar que Cristo morreu para nos salvar, e isto é uma verdade. Mas agora eu lhe pergunto, Cristo morreu para nos salvar do quê? É sobre isso que eu quero refletir com você neste momento. Porque muitos não sabem do que Cristo nos salva. Muitos não sabem. E para nós entendermos isso, por que Cristo morreu, do que Ele nos salva, nós precisamos analisar a situação do ser humano diante de Deus. Deus colocou o homem no jardim. Fez o homem, fez a mulher e os colocou no jardim, no paraíso. E eles desobedeceram à voz de Deus, provando da árvore que Deus ordenou que eles não provassem dela, cometendo assim o pecado. E o pecado então passou a existir no ser humano, fazer parte dele. E se não bastasse isso, o pecado também passou a fazer parte do mundo. E também o pecado passou a fazer parte de toda a descendência de Adão. Este pecado foi transmitido na descendência de Adão com uma herança pecaminosa, uma herança má. E é isso que o apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 5, que nós recebemos de Adão esta herança, que por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado assim também a morte. Então, meus irmãos, todos nós recebemos essa herança pecaminosa. E se não bastasse isso, todos nós também praticamos o pecado. Diariamente nós falhamos e pecamos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo Paulo também, no início do capítulo 3 de Romanos, ele diz que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Ele quer dizer ali que, sem exceção alguma, todos são pecadores e todos estão debaixo do pecado. E o problema do pecado é que o pecado maltrata o ser humano. É que o pecado aprisiona o ser humano. O pecado prende o ser humano. E eu sei que isso é bem verdade, que isso acontece com muitos de nós. E eu te pergunto, quantas vezes você cometeu algo que você sabia que era errado aquilo, mas mesmo assim você cometeu. E depois que você cometeu tal ato, você pensou, por que eu fiz isso? Eu sabia que isso era errado. Este é o mal do pecado, ele aprisiona, ele maltrata, ele traz julgo sobre o ser humano. E este pecado, ainda mais, ele é cometido contra um Deus que é santo e que é justo. Deus abomina o pecado. As pessoas acham que Deus não liga para o pecado, mas o pecado é algo que afeta a santidade de Deus. O pecado é algo que eleva a ira de Deus, ao ponto que Deus deu seu próprio Filho para morrer na cruz do Calvário. Por quê? Por consequência desse pecado. Porque foi este pecado, foi o nosso pecado que levou Cristo até a cruz. Não foi simplesmente Judas que o traiu, ou os soldados romanos, ou os líderes religiosos daquela época. Mas o que levou Jesus à cruz foi os nossos pecados. Porque foi pelos nossos pecados que ele morreu naquela cruz. Mas é bem verdade que Deus, sendo santo e sendo justo, ele precisa condenar esse pecado. Sendo santo, não há mal algum nele, não há erro algum nele. E a santidade de Deus na Bíblia Sagrada, ainda quando se refere a ela, em algumas vezes é elevada 3 vezes. Nos diz a Bíblia que os serafins estão diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É a santidade de Deus, é algo extraordinário. E a Bíblia também diz que ele é justo, e ainda a Bíblia diz que ele é o justo juiz. E sendo justo, ele precisa condenar aquele que infligiu a sua lei, aquele que quebrou a sua lei. Ele precisa condenar aquele que é culpado. E eu acabei de dizer a vocês que todos nós somos culpados. Eu sou culpado. Toda a humanidade, sem exceção alguma, todos nós somos culpados. E nós merecíamos esta justa condenação de Deus, esta condenação ao inferno. Nós merecíamos que a ira dele se derramasse sobre nós.
Nós merecíamos que o castigo dele se derramasse sobre nós, porque nós pecamos, porque nós quebramos a sua lei, porque há maldade no nosso coração. Quer ver como é bem verdade que há maldade no nosso coração? Reflita comigo que se a tua mente fosse exposta em um telão e na plateia estivesse você e todas as pessoas que te conhecem ali, e eu acredito que até mesmo os seus melhores amigos ou os meus melhores amigos, se fosse no meu caso, os nossos melhores amigos talvez nos odiariam por coisas terríveis que já passaram na nossa mente, mas nós nunca colocamos para fora da nossa mente. Mas a maldade estava aqui dentro, e isto é pecado. E Deus conhece a nossa vida desde o íntimo até aquilo que está externo em nós, até aquilo que nós fazemos. E nós pecamos contra Deus. Nós merecíamos a justa condenação de Deus, o castigo de Deus nós merecíamos. Mas Deus, além de ser justo, além de ser santo, Deus também é amor. Deus também é misericordioso. E nos diz a Bíblia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus prova o seu amor com a humanidade. Deus prova a sua misericórdia para com a humanidade, enviando o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo renunciou à sua glória, se fez carne e habitou entre nós. Ele veio a este mundo, ele pregou o evangelho, ele curou os enfermos, ressuscitou os mortos, limpou os leprosos. Mas é bem verdade que essa não era a sua missão principal, de curar os enfermos, ressuscitar os mortos. Essas obras são extraordinárias, mas não era a sua missão principal. Porque a sua missão principal era de ir até o fim na cruz do Calvário. Era de levar sobre ele os pecados de todos. Era de levar sobre ele o castigo que nós merecíamos, o juízo que nós merecíamos. Ele veio a este mundo e foi até o fim naquela cruz, padeceu naquela cruz. Mas o que mais lhe machucava não eram os pregos, não era a coroa de espinho. O que mais lhe machucava não eram os açoites e a humilhação que ele sofreu naquela cruz. Mas o que mais lhe pesava eram os nossos pecados e era o castigo que ele estava suportando em nosso lugar, no meu e no teu lugar. Então Cristo naquela cruz, morrendo naquela cruz, ele estava recebendo em nosso lugar a condenação. Ele estava abrindo um caminho de esperança para a humanidade, um caminho de salvação para o seu povo. Naquela cruz ele estava recebendo o castigo que eu merecia receber, que você merecia receber. Ele estava recebendo e bebendo o cálice da ira de Deus. É por isso que no jardim do Getsêmani, um pouco antes dele ser preso, nos diz a Bíblia Sagrada que ele se angustia, a sua alma fica angustiada até a morte, e ele começa a transpirar, a suar gotas de sangue, de tamanha aflição que estava sobre ele. Mas esta aflição não era simplesmente pelos cravos, pela cruz e pelos sofrimentos que ele passou na vista de todos, mas era pelo castigo, pela ira que ele estava suportando em nosso lugar. Mas ele foi até o fim naquela cruz. Ele padeceu por nossos pecados. Nos diz a Bíblia Sagrada que ele se fez pecado por nós, sem nunca ter cometido um erro, sem nunca ter pecado, mas ele se fez pecado por nós, recebendo a ira, a condenação que eu e você merecíamos. Ele morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra de Deus. E ele nos dá a oportunidade hoje de sermos justificados e perdoados dos nossos pecados. Nós merecemos a condenação, merecemos o juízo. Mas agora, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, se nós crermos em Jesus Cristo, se nós nos entregarmos a Ele de todo o coração, Ele nos justifica, Ele perdoa os nossos pecados. E a condenação que era para cair sobre nós, Ele levou sobre si. Ele levou a condenação daqueles que se rendem a Ele,
daqueles que creem nele. Mas a oportunidade é aberta a todos. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A Bíblia Sagrada também diz que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que você se salve, Deus deseja que eu seja salvo. Mas para isso nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Precisamos primeiramente reconhecer que nós somos pecadores e que merecemos essa condenação de Deus. E aí sim nós vemos que nós necessitamos de um Salvador, porque não há outro jeito para ser salvo. Nós não seremos salvos por nossas boas obras, nós não seremos salvos por nossas práticas diárias, nós não seremos salvos por qualquer coisa que nós façamos, mas nós só seremos salvos em Cristo Jesus, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário por nós. E nós precisamos somente se entregar a Ele, se arrepender dos nossos pecados, crer nele, acreditar nele, depositar toda a nossa confiança nele. Tirar a nossa confiança de nós mesmos, tirar a nossa confiança das nossas boas obras, porque elas não vão nos salvar. Mas nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Cristo Jesus, que pagou o preço pelos nossos pecados, que levou a condenação em nosso lugar. Aí sim, nós somos perdoados por Ele e libertos desse jugo do pecado e somos salvos por sua maravilhosa graça. Nós não merecíamos isso, mas Ele fez porque Ele nos ama, Ele fez porque Ele é misericordioso. Agora, aquele que não crê em Cristo, aquele que não reconhece que é um pecador, aquele que não se arrepende dos seus pecados, este, nos diz a Bíblia Sagrada, que a ira de Deus permanece sobre ele. Aquele que não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, o juízo de Deus ainda vai descer sobre ele. Nos diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus, mas um dia ele virá para julgar este mundo com justiça. E ninguém vai escapar a esse juízo dele. Nós não vamos poder nos desculparmos diante desse juízo. Esse juízo não é corrupto, mas esse juízo é justo. Ele vai julgar toda a humanidade. E aquele que não creu em Cristo Jesus, aquele que não creu, sobre este a ira de Deus permanece. E no dia do juízo, a ira de Deus irá descer sobre aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus e rejeitaram essa tão gloriosa salvação. O escritor aos Hebreus ainda disse assim: como escaparemos nós se não atentarmos para essa tão grande salvação? Não há como escaparmos da ira de Deus. Não há como escaparmos do juízo que Deus vai derramar sobre este mundo se nós não atentarmos para essa tão grande salvação. E Deus te convida a se render a Ele. Deus convida você a crer nessa tão grande salvação, a crer no Evangelho de Cristo, a crer em Cristo Jesus, se render a Ele, e você será salvo, você será perdoado e liberto dos seus pecados, porque Deus tem salvação para a tua vida e para a tua casa. Então, por que Cristo morreu? Cristo morreu para tirar a condenação de sobre nós, para abrir um caminho de salvação para nós. Cristo morreu para nos libertar da ira vindoura, para nos justificar, para nos dar justiça. Cristo morreu para que nós fôssemos justificados diante desse tribunal de Deus. E aí sim nós somos salvos. Porque quando Deus olha para um salvo, Ele não vê mais os seus pecados, porque os seus pecados foram justificados, foram perdoados e foram pagos por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Deus vos abençoe. Guarde esta palavra no seu coração.